Bem-vindos a Tela Sacra, bem-vindos, meus caros aquários. Vamos então ver aqui as possíveis mensagens que tenho disponível para vocês. Este vídeo, pronto, é de dezembro de 2025, mas não tem propriamente uma dimensão de tempo associada, por isso, independentemente de quando vejam este vídeo, talvez encontre alguma mensagem que seja relevante para vocês. Esta mensagem vai direcionada para o signo de Aquário, quer sejam de Sol, de Lua, de Vênus, de Marte ou de Ascendente, ou também para qualquer pessoa que tenha alguma afinidade com o arquétipo de Aquário, que tal como já expliquei, acaba por sermos nós todos, né? Só que pronto, uns mais, outros menos, e geralmente as pessoas de signo de Aquário são as que têm mais características associadas ao arquétipo. Com isto, não se guiem só por aquilo que eu digo, obviamente, abram a vossa mente, sigam a vossa intuição, tentem interpretar também por vocês as imagens, as simbologias, talvez mesmo as runas, até, talvez sintam alguma afinidade ou algo que possa puxar no sentido de alguma delas, e isso em si pode ser alguma mensagem para vocês, para o vosso caso específico, porque isto é uma leitura coletiva, está aberto a interpretações. Eu vou fazer o meu melhor para poder ver, fazer uma interpretação, então, dentro do âmbito do tarot evolutivo, mais com vista à introspeção e à análise de nós mesmos, da nossa psique, do que propriamente estar a utilizar o tarot como arte divinatória, que isso não é o meu âmbito de trabalho, de desenvolvimento. Com isso, vamos então arrancar com a vossa leitura. Temos na situação presente um momento de expansão ou talvez de, como é que é dizer... Isto aqui normalmente o 3 de paus está muito associado com os nossos investimentos em vista uma expansão. Agora, investimento pode não ser só financeiro, pode ser também um investir em alguém, numa relação, num projeto, o que seja, algo que vocês têm que tomar uma certa liderança para poder levar no outro sentido, né? É tipo como tomar a iniciativa para algo. Aqui nesta carta, por exemplo, o 3 de paus às vezes é um bocado, não digo frustrante, mas pronto, pode trazer assim algum stress, por assim dizer, porque isto é, aqui por exemplo na imagem, temos aqui estas 3 pessoas que estão aqui a olhar para o barco, né? Então, isto aqui, só a imagem em si já tem várias interpretações. Isto é, estas pessoas estão à espera do barco chegar ao porto, né? Agora, esse barco pode estar a trazer bens ou coisas que eles possam utilizar ou que possam desenvolver para os seus próprios investimentos, ou eventualmente, incluso, podem estar à espera do barco para partir a uma aventura, serem pioneiros de uma nova etapa das suas vidas. É por isso normalmente o 3 de paus está muito associado com a expansão, com o sair fora da sua zona de conforto, sair fora de si mesmos, ter que tomar a liderança e a iniciativa para que as coisas aconteçam, tudo isso enquanto se desenvolve uma certa capacidade criativa de poder fazer. Agora, isto em termos da interpretação do 3 de paus em si, né? Agora, como é uma carta que geralmente... aqui pelo menos neste baralho as pessoas estão paradas a observar, né? Então pode significar que a parte inicial do trabalho já foi feita e agora há certas coisas que já não está nas vossas mãos para que aconteçam. Então têm que manter uma certa paciência e continuar como que ativos, mas internamente para poder esperar o momento oportuno para seguir em frente. Isto é, quando o barco então chegar ao porto, né? Tudo tarda o seu tempo. A gente diz que pronto, há muita gente, empresários e tudo, que é não esperes o dia da manhã e etc. Porque sim, não esperem amanhã aquilo que podem fazer hoje. Agora, muitas vezes a gente faz hoje aquilo que já devíamos fazer e agora já não está nas nossas mãos. É um bocado como construir uma casa, né?
é preciso construir a casa e só depois é que então vai vir os eletricistas, canalizadores, pintores, e etc, né? E até acabar a obra pode tardar anos, não está nas mãos de uma pessoa de o fazer, é toda uma equipa e inclusive várias equipas, vários profissionais a trabalhar em conjunto para um objetivo em comum, né? E aqui neste caso, pronto, realmente há, apesar de eles estarem parados, né, temos movimento. Temos movimento aqui, a EOAS tem a ver com o cavalo, quer dizer cavalo. E o cavalo simboliza o movimento, simboliza pronto, movimentação de um lado para o outro. Então, apesar de nesta imagem estarem aqui estas três pessoas paradas, né, pode ser que já tenha havido movimento, continua talvez a haver movimento interno, né? A pessoa continua a pensar, continua a analisar, continua a preparar-se para qualquer coisa e as coisas estão a andar. Então é como houve o impulso talvez inicial para poder iniciar um projeto, alguma coisa, não sei se pronto, nas vossas vidas, isto talvez tenha a ver com algum projeto, alguma coisa que vocês agora empreenderam. Né? Pode ser um novo relacionamento, pode ser um novo trabalho, pode ser um novo hobby, ou estudo, ou desenvolvimento que vocês tenham estado a fazer. Deram talvez o impulso inicial para isso, parece que as coisas talvez tenham estagnado, parecem ter estagnado um pouco, mas na verdade está ainda em desenvolvimento, está ainda a expandir, por assim dizer, para novos horizontes. E esses novos horizontes agora adaptem à vossa situação atual, né? O que é que está em expansão nas vossas vidas atualmente, e se vocês simplesmente estão à espera desse barco, ou pronto, ou daquilo que vocês querem que venha ter com vocês, ou pronto, chegada, por assim dizer, de recursos. Vocês tiveram tipo, é como a gente pede, encomenda coisas da Amazon ou de outros sítios, e pronto, e tem aquele tempo de espera, né, para poder receber a encomenda. E essa encomenda, pronto, pode ser para proveito próprio, ou pode ser para desenvolvimento, ou para outras coisas, né? E aqui está em vista tomar uma iniciativa para então ter uma certa expansão. E então, pronto, a primeira mensagem, a primeira carta que está associada ao momento presente, tem a ver com algo que talvez estejam a trabalhar atualmente. A tendência para onde essa energia está a fluir, energia do possível futuro, mas se a energia está aqui, então para onde vai? Tem a tendência de ir para um 7 de copas. E o 7 de copas, pronto, é uma carta um bocado de confusão, né? A 7 de copas é quando nós temos, por exemplo, várias opções e muitas distrações ou muito ruído à nossa volta, e às vezes é difícil conseguir realmente ver qual é o foco pronto, manter o foco naquilo que a gente realmente quer desenvolver. É como, por exemplo, se vocês estão num momento de expansão e têm que estar à espera de outras pessoas, ou de recursos, ou de situações que venham ter com vocês, pode haver, lá está, esse tempo de espera faz com que haja alguma confusão, porque a pessoa tem que se manter, não é que se mantenha concentrado o dia todo, mas tem que manter foco no seu objeto, no seu desenvolvimento. E quando perde então o foco disso, então é quando entra a confusão, porque a pessoa começa a ver que está bombardeada de mil e umas informações à sua volta, ou situações, pronto. E isto aqui basicamente é uma carta de confusão emocional e às vezes de perca de foco. A gente sabe, por exemplo, naquilo que é necessário focar, qual é que é o mais importante, mas o 7 de copas no geral simboliza um bocadinho isso, um bocado essa confusão, né, emocional, que a pessoa acaba por ser. Isto é uma carta associada com as emoções e com espiritualidade, mas muitas vezes essa confusão, lá está, vem também da nossa, pronto, da nossa cabeça, dos nossos aspectos mentais, pois não conseguimos manter um certo foco naquilo que realmente importa. E natural, né? Quando a pessoa fez o que tinha a fazer e agora tem que esperar, é natural que a nossa mente desvia, né?
é quando nós estamos a fazer uma tarefa, nós conseguimos entrar no que é chamado o estado de flow, e quando a pessoa está ali entretida, está concentrada e está a ser produtiva, né? Isso aí é o que chamam o estado de flow. Agora, a pessoa acaba-se o trabalho, já não tem nada a fazer, está ali aborrecida, né? Para já, quando a gente ficamos aborrecidos, ao contrário do que podem pensar, é quando a gente tem menos a fazer e estamos aborrecidos, que há mais possibilidades de erros e de acidentes. Logo aí para começar, esse é um dos aspectos que a gente, não sei se aprenderam isso no trabalho, mas é uma das coisas. Por isso que normalmente a pessoa tem que se manter ativa, que é para manter um certo foco e não digo adrenalina, né? Porque se não há trabalho a pessoa não está propriamente emocionada, né? Faz parte da coisa, precisa manter uma certa disciplina, mas naturalmente a pessoa ao aborrecer-se está mais distraída e perde o foco, é natural. E outro aspecto é que, por exemplo, quando uma pessoa acaba com uma tarefa e então vai fazer outra, uh, essa troca, esse switching, como se diz, né? Nós não somos robôs, não somos, temos um certo tempo de adaptação entre uma tarefa e a outra. Então, por exemplo, uma pessoa está a fazer uma tarefa, ou tem um projeto, ou tem algo onde está concentrada e está a desenvolvê-lo e está ali naquele estado de flow e está tudo bem, e acaba com essa etapa, com esse trabalho, né? O que acontece? Se calhar tem outras coisas a fazer, então vai fazer outra coisa. Mas o tempo de adaptação que existe entre uma coisa e a outra são cerca de 23 minutos, que é para o nosso cérebro e a nossa mentalidade adaptar-se à nova tarefa. Então nós estamos num estado de flow e esse estado de flow é quebrado para poder entrar noutro. Isso acontece muito hoje em dia, sobretudo com os jovens, né? Que é, lá está, é preciso publicar no Facebook e no Instagram e no TikTok e no não sei o quê, e depois do YouTube e depois não sei o que mais, e depois a pessoa quando vai a ver teve o dia todo a fazer a mesma coisa, mas em diversas plataformas, e aí isso chama-se switching. Switching porque em termos de neurociência o nosso cérebro não está preparado para trocas rápidas e eficientes. Faz, mas de forma progressiva, como forma de adaptação, não é? E em média tarda cerca de 23 minutos uma pessoa para mudar a sua perspectiva, a sua mentalidade, não é? E aí é preciso ter um certo cuidado, porque se tem um foco, por assim dizer, é natural que se tem que estar à espera, tem que estar parados, ou estão dependentes de outras pessoas ou de certos recursos de chegarem, pode haver uma certa confusão mental e emocional, porque a pessoa está, pronto, tem várias opções à sua volta, tem várias coisas que estão a pedir a sua atenção, e naturalmente a pessoa, enquanto está à espera, vai estar a distrair-se, por exemplo. E nessa distração, quando vai a ver, está constantemente a perder o foco, e vai para aqui, vai para ali, vai para lá, e pronto, e é o que eu estava a dizer em termos da neurociência, isso dos 23 minutos em média, em que então a pessoa já não consegue estar concentrada e passa o dia todo depois a fazer tudo, menos concentrar-se naquilo que deveria, talvez. Agora depende, porque se o trabalho já está feito e é uma questão de estar à espera, também a pessoa já não pode fazer muito mais quando não está nas suas mãos. Agora, tenha um certo cuidado, né, nessa situação em que há que reduzir um bocadinho o ruído à nossa volta. Quando digo ruído, pronto, é tudo o que é. Nós todos os dias somos bombardeados de informação. Essas informações têm uma certa influência em nós, na nossa mentalidade, no nosso estado de ânimo e etc, né? E então altera, quer a gente queira, quer não, acaba por alterar-nos até certo ponto. Com isso nós fazemos certas decisões, porque o nosso estado emocional e mental acaba por ser influenciado ou afetado, e isso vai influir nas nossas decisões e no nosso dia-a-dia. E é aí que é preciso manter um certo foco naquilo que realmente importa, apesar de pronto, ter que lidar e filtrar toda essa confusão que está à nossa volta, lá está, diz-se passar menos tempo no telemóvel, desligar as notícias e a televisão, e pronto, não é, como é que quer dizer, não é que coisa, isso não é mau em si, né? O que é mau é demasiado, é preciso moderar essas influências.
porque senão vemos-nos bombardeados constantemente e a pessoa perde sentido porque vive no meio dessa confusão, né? E é verdade, há muita coisa que não vale a pena e é preciso separar isso. E é algo que está nas vossas mãos. Temos aqui Manas, mas está em Markstave, está ao contrário. Então isto quer dizer que dentro do âmbito desta confusão emocional ou desta influência que possam estar a ter nas vossas vidas por agentes externos, está nas vossas mãos de filtrar isso. Vocês não podem estar à espera que alguém o faça por vocês, ou que alguém vos diga o que fazer, ou que alguém filtre essa informação por vocês. Assim, deveria ser assim, deveria ser assado. Ok, então, mas a gente vai estar sempre à espera que alguém faça isso por nós. Ou está no nosso trabalho pessoal e interno também de filtrar essa informação, né? É um bocado essa coisa. E que nós temos que ver pronto, como gerir isso. E a parte tudo da pessoa. É a pessoa em si que tem que gerir as suas emoções e a sua mentalidade para poder filtrar a informação, ou as informações e as influências sobre aquilo que possa estar a afetar a sua vida ou não, né? Que é para então poder manter o foco naquilo que quer desenvolver. Agora, nem tudo vai correr como a pessoa quer, vai haver desafios. Parte desses desafios é, lá está, a tal confusão ou a tal influência que o ruído do dia a dia possa estar a exercer na pessoa e pronto, e acaba por às vezes prejudicar muita gente. Pronto, nós humanos, sobretudo com a tecnologia, não estamos adaptados ainda para tanto estímulo e tanta pressão que temos sentido pronto, nas últimas décadas, né? Isto tem um fator psicológico e social, né? Como já temos reparado como é que tem vindo a desenvolver, faz parte do processo. As coisas aceleraram nos últimos 200 anos, desaceleraram freneticamente. O nosso corpo e cérebro ainda não conseguiu adaptar plenamente à transição. É por isso que está nas nossas mãos de poder gerir isso, de poder ir adaptando e filtrando aquilo que serve e aquilo que não nos serve, porque senão lá está, com a tecnologia, com as novidades e a inovação e isto, etc, a pessoa quer, pronto, muita gente quer estar ligada a isso tudo, e a verdade é que quanto mais nos ligamos e mais nos expandimos, temos talvez a tendência para também diluir-nos. E aí é que está uma grande dificuldade. Acho que foi na leitura de Gêmeos que cheguei a falar disso, porque Gêmeos também é um signo bastante... bem, também é signo de ar, tal como Aquário, não é? Agora, Aquário está muito ligado com a energia de Urano, que é o seu planeta regente, e então tem uma visão geralmente mais futurista, está muito ligado com a tecnologia e com a inovação. Enquanto, pronto, isso Aquário, enquanto Gêmeos utiliza mais a sua capacidade mental para expandir em termos dos conhecimentos, pronto, e é por isso que o arquétipo de Gêmeos está associado também mais com o sábio, enquanto que o Aquário está mais associado geralmente com o rebelde. Pronto, há várias interpretações, mas em relação ao zodíaco e os arquétipos do zodíaco, tem tendência a associá-los com os arquétipos junguianos e pronto, e então dá para fazer uma correlação entre os dois, e claro que apesar de serem do signo ar, tem uma mentalidade, pronto, uma forma de atuar muito diferente. E é por isso que pronto, todos têm prós e contras, e é uma questão de entendimento desses arquétipos para podermos adaptar às nossas vidas e ver como é que elas coincidem, né? É por isso, dentro da energia de Aquário, há talvez essa vontade de expandir e inovar, mas há uma certa confusão, talvez por causa dessa mesma expansão, né? Então, quanto mais nos expandimos, se a gente não estiver bem enraizados, acontece que a pessoa acaba por dispersar-se, por perder o foco, e então vai se diluir no meio pronto, da confusão, no meio das coisas, até que pronto, é tentar manter um certo autocuidado, tentar manter-se enraizados, e daí então poder tentar expandir, mas à medida que expandem, ter um certo cuidado como é que as ramificam em mil e uma coisas que se calhar não servem. E aí, lá está, estamos na altura do inverno, é bom também mentalmente fazermos o podar dessas mesmas ramas ou ideologias ou coisas que não estão a servir com o nosso propósito.
Isto aqui é tal e qual a leitura. Pronto, isto aqui tem a ver com a leitura que tinha feito para Gêmeos. Por isso que, se isto ressoa com vocês, aconselho também a ver essa leitura. Pode ser que tenha algum posicionamento de Gêmeos relevante na vossa carta astral e daí possam ter alguma influência, apesar de serem Aquário. Mas pronto, de todas as formas, está nas vossas mãos de gerir essa confusão. E para poder gerir essa confusão, já dei o conselho de tentarem enraizar-vos. Não temos propriamente, não temos nada de terra aqui, mas pronto, já vamos aqui analisar os aspectos dos elementos da alquimia. Mas está nas vossas mãos de poder manter foco naquilo que realmente vos serve e tentar eliminar ou pelo menos minimizar influências externas que possam trazer alguma confusão emocional e mental nas vossas vidas, que eventualmente fazem perder o foco, né? Se este aqui é que é o vosso objetivo, se é o vosso foco e está em desenvolvimento, né? Então está nas vossas mãos de poder preservar, pronto, poder manter isso, né? Porque senão vai haver obstáculos a porem-se na frente e então a pessoa já não vai poder expandir como gostaria. O desafio, aqui chegamos então ao desafio. O desafio realmente tem a ver talvez em deixar ir aquilo que já não serve. Daquilo que já não serve não é tanto aquilo que já não serve. Isto aqui é o rio de lágrimas. O 5 de copas tem a ver geralmente com luto, tem a ver com o deixar ir. E então, mas pronto, aqui neste contexto, estou a ver aqui um bocado aquilo que se fala, que é, não sei se conhecem a expressão FOMO, que é Fear of Missing Out. Então, FOMO é uma coisa moderna, por assim dizer, onde as pessoas têm medo de perder. Medo de perder, por exemplo, é quando acontece para mim na internet, não perca já este evento ou este concerto, ou agora para o Natal vai haver isto e aquilo, fazemos conta com a sua participação, entrada grátis, não sei o quê, tipo, pronto, esse tipo de coisas, né? E então a pessoa, gostaria de ir, mas não tenho tempo, ou coisa, tipo, pronto, esse tipo de situações. E então o que é que acontece? Isso aí é o que se chama, está associado ao medo de perder, que nem é medo de perder, é o medo de não usufruir das experiências ou das situações, né? Por exemplo, nós gostaríamos de fazer tanta coisa e então vivemos no medo de não conseguir concretizar ou viver essas coisas, né? Gostaria de viajar, gostaria de ir às Caraíbas, gostaria disto, não sei o que, não sei o que mais. Pois é, e quando se dá a oportunidade, a pessoa não quer largar essa oportunidade. Pronto, quer aproveitá-la, é natural. E quando a pessoa não pode, então depois fica triste porque por estar a perder oportunidades, está com medo de não poder ir. Ou quando as pessoas falam, vamos jantar juntos, vamos fazer uma festa, vamos não sei quem, não sei o que, mas fogo, não posso ir. Ou coisa assim, e fogo, e depois a pessoa, lá está, sente-se mal por não poder participar dessas coisas. Então muitas vezes uma pessoa sente-se mal, não pelas experiências que passa, mas pelas experiências que não teve, que gostaria de ter tido. E então na verdade está-se a fazer mal a si próprio, entre aspas, né? que é essa história do fear of missing out. Isso acontece também muito com a juventude, né? Porque na internet hoje em dia temos tudo e mais alguma coisa, as pessoas estão a ver as vidas ilusórias de outros, ou então, e não só, estou a falar dos jovens, mas inclusive nos adultos, né? A gente que passa a ver fofocas e aqueles programas das celebridades e os Big Brothers e etc. Que é que importa isso, né? Está bem? Pronto, podem ver, isso, gostos não se discutem. Agora, isso aí afeta a nível psicológico na vida da pessoa, quer queiram, quer não. Aquela situação que está aqui a acontecer, né? E então aqui este desafio que eu estou a ver aqui, tristeza e Agalaz, que é uma tempestade, na verdade é pedraço a cair. Pronto, as duas juntas realmente é tristeza, é como estar a chover-vos coisas más em cima, né? Coisas más, para como estarem a descoberto e estar-vos a cair geada, pronto, geada não, o pedaço em cima, e claro, a pessoa fica, pronto, não, fica triste, né?
fica triste, mas eu aqui nesta leitura realmente não estou a ver propriamente uma tristeza associada realmente ao luto ou alguma coisa mais profunda. É um luto, mas acho que é essa história mental, né? Apesar disto ser emoções, os elementos, como estava falando há um bocado, nós aqui nesta leitura só temos elementos de água e de fogo. Falta aqui terra, falta aqui ar, bem, vocês são aquários, então já têm em si a dinâmica e da energia do elemento de ar, mas está aqui a faltar terra. É aquilo que eu estava a falar ainda há um bocado. Logo aqui ainda não chegámos à possível solução, mas logo aqui já vi que está em falta o elemento terra, porque é preciso enraizamento, que é a mesma solução que tinha proposto para Gêmeos. Ter técnicas de autocuidado e de enraizamento, desligar às vezes as distrações, a tecnologia, as mil e uma coisas que o mundo está a bombardear-nos em cima, né, para simplesmente se calhar ir dar um passeio na natureza e voltar limpos e renovados, mais enraizados, prontos para enfrentar qualquer desafio. E pronto, logo aqui vi que estava, pronto, aqui já tinha notado que estava em falta enraizamento, o elemento terra, e na leitura geral, como podem ver, só temos aqui 2 de fogo, que é os paus, e temos aqui 3 de água, que são as taças ou os cornos ou as copas, né? Aqui neste baralho. Neste baralho, na verdade, são cornos e, pronto, e os paus são paus. Mas pronto, isto aqui é a simbologia dos elementos. Bem, temos os 5 elementos. Claro que dos elementos é o éter, que é o nosso espírito, é aquele que movimenta e transmuta os outros elementos, e os outros 4 elementos fazem parte da dimensão da fisicalidade do nosso mundo físico 3D, do material em si, e gera consoante os elementos clássicos, né, que vêm já da antiguidade, que é água, fogo, água, ar e terra. E cada um deles não é que seja água e terra e fogo e etc., mas é a simbologia, o que eles simbolizam, né? Que é assim que a gente, de forma abstrata, conseguimos tentar interpretar certas coisas, tentar trazer à razão coisas intuitivas ou coisas abstratas, né? É uma forma de arte, é uma forma de interpretação e desenvolvimento, mas pode ajudar cada um no seu caminho. Com isso já me estava a distanciar um bocadinho aqui do ponto desta leitura, mas realmente aqui onde estou a ver aqui o grande desafio é deixar de ter medo de perder aquilo que não têm ou que não experienciaram. Uma pessoa pode ficar um bocado, pronto, geralmente pode ficar triste quando não pode participar de certas coisas, não pode ter certas experiências, ok, mas se a gente desligasse a televisão e a telemóvel e essas coisas todas, a gente não iríamos se calhar ter esse estado de ânimo ou passar por esse tipo de experiências, não é? Porque se a pessoa não sabe que vai haver tal evento, ou vai haver isto, ou vai haver aquilo, ou que alguém contacte para poder ir fazer isto ou aquilo outro, ou um jantar, pronto, esse tipo de coisas, então a pessoa não vai ter medo de perder nada daquilo que não tem. Vai viver a sua vida, vai tentar fazer o melhor que pode com a sua vida e não vai estar com ansiedades sobre aquilo que poderia ser. Pronto, que pode estar muito associado com essa energia de aquário, tal como dizia, geralmente é visionário e futurista, então tem tendências não a viver no presente, mas já a pensar no dia da manhã. E com isso pode haver então um desfazamento basicamente da pessoa em não conseguir estar enraizada no aqui e no agora, porque vive já para o amanhã, e depois amanhã vive para o dia a seguir, e depois no dia a seguir já está a viver para daqui a 3 meses, ou 6 meses, ou 1 ano, e então a pessoa nunca está presente, nunca está em si. E isso pode acontecer, pronto, muito com um aquário. Por um lado, é um mecanismo, pode ser visto como um mecanismo de defesa. Eu falo disso porque aquário tem, pelo menos segundo a minha interpretação, tem muita capacidade de abstrair-se emocionalmente.
tem uma tendência um bocado estoica, se não me estoica, sim, diria estoica um bocado, porque é quando algumas pessoas ficam pronto, acontece uma situação e toda a gente fica chocada ou emocionalmente alterada, o aquário olha para aquilo e que ridículo, e vira costas e segue. Oh, pronto, pode haver essa tendência, né? E depois as pessoas, pronto, interpretam mal e pensam que a pessoa então não é empática ou não tem emoções, etc. E muitas vezes está associado porque Aquário tem essa capacidade de abstração e de não ligar tanto. Não quer dizer que não tenha emoções, mas quer dizer que consegue abstrair-se mais facilmente, ou não é abstrair-se, é dissociar-se de situações que podem ser comprometedoras do seu estado emocional ou do seu estado mental. Têm mais em que se concentrar, têm mais que fazer da sua vida do que estar preocupados com fofocas ou distrações que não servem para nada. Muito menos com situações que, pronto, que não estão a viver. Agora, claro que uma pessoa tem desejos, tem ânsias, quer fazer coisas, quer desenvolver certas coisas, pode-se dar certas oportunidades e a pessoa depois fica triste porque não pode participar delas, não é? É um bocado aquilo que eu estou aqui a interpretar. Mas pronto, não me está a parecer que é nada muito grave, esperemos, né? Agora, claro, cada caso é um caso, mas aqui nesta leitura realmente eu estou a ver que acho que o aspecto emocional é um desafio, ter que lidar com certos aspectos emocionais que talvez estejam associados com essa confusão mental e emocional que se gera quando somos bombardeados de informação e nós queremos isto e aquilo e aquilo outro e devíamos fazer aquilo e aquela coisa, epá, já antes queria fazer aquela coisa também, não sei o quê, e não consegue fazer nada disso e então a pessoa enterra-se e sente-se mal e, e na verdade pronto, tem que abstrair-se dessas influências e tentar enraizar-se em si próprio, porque é daí que reencontra o poder necessário para poder desenvolver-se. Vai encontrar o poder internamente em si mesma e não nas coisas externas. É daí, lá está, o Manas. Talvez por isso que esteja aqui nesta runa, esta runa talvez esteja aqui nesta carta, porque está a demonstrar que a solução não está no exterior, está em vocês próprios, nas vossas decisões e na forma como vocês vão poder enfrentar o inevitável, né? Nós todos os dias vai haver informações e bombardeio de informações e de coisas e de distrações e etc. É natural. Nós temos a capacidade de poder filtrar toda essa informação. Agora, claro, nem sempre é fácil e então há uma tendência talvez para uma certa tristeza, mas acho que está muito associado com essa coisa do FOMO, do Fear of Missing Out, o medo de não experienciar aquilo que gostariam de experienciar. Ou inclusive ter certas expectativas para a vida e eventualmente verem que as coisas não coincidem e que não funcionam e etc. Não quer dizer que que não lutem por elas, mas muitas vezes as pessoas acabam por ir-se abaixo porque idealizavam certas coisas e à medida que crescemos vemos que em vez de estarmos cada vez mais perto parecem estar cada vez mais longe e aí a pessoa acaba por prender-se a si própria dentro de uma ideologia ou dentro de algo pronto, da sua própria prisão ou do seu próprio inferno, né? Porque que criou. As pessoas têm dificuldade em aceitar isso, mas nós criamos o nosso próprio inferno. Não é Deus, não é ninguém que cria esse inferno. Isso somos nós que criamos esse mesmo inferno e através de muitas vezes das nossas interpretações ou más interpretações daquilo que é a vida. É por isso que nós maduramos e aprendemos ao longo dos tempos e eventualmente novamente associada à neurociência, à neuroplasticidade, em que quando nova informação é integrada, então pode-se dar uma transformação mental. Né? É como quando uma pessoa acredita numa coisa durante anos e anos e acontece uma situação ou acontece algo e entra nova informação que cria um choque na pessoa e acaba por transformar a sua perspectiva e a forma como ela é. E isso acontece a todos, é natural. Agora, utilizar isso a favor
e não contra, né? É natural que muitas vezes a gente tem que deixar ir a certas coisas que estão fora do nosso controle. Vai continuar a chover, vai continuar a cair pedraço, tal como haverá igualmente dias de sol. Agora, é nesses dias em que estamos em baixo que nós temos também ter uma certa paciência e esperar por melhores dias para o barco chegar ao cais, né? É como também aqui eu às vezes associo esta carta lá está, com a paciência. Porquê? Porque se houver tempestade, o barco vai demorar muito mais tempo a chegar ao porto, né? Então, uma pessoa, não importa quanta ansiedade ou quanto desejo nós possamos ter, não é isso que vai modificar a realidade. Pronto, pelo contrário, só nos vai prejudicar muitas vezes a nós, porque nós vamos estar com mal-estar, né? Com certas sensações negativas, com ansiedade, ou então, lá está, mil e uma coisas, mas pronto, aqui realmente o desafio é poderem focar naquilo que realmente importa e deixar ir aquilo que já não importa, né? Por mais que pareça que seja necessário ou que queiram participar disso também. Não vamos poder, por exemplo, aqui das cinco copas, das 5 cornos, têm 3 e perderam 2. Pronto. E então, porque é que a pessoa vai continuar a focar naquilo que perdeu se continua a ter nas suas mãos outras coisas, não é? Pronto, muitas vezes damos mais valor às coisas que perdemos do que àquilo que já temos. E é dentro desse drama que acabamos muitas vezes por perder aquilo que temos também nas mãos. Por isso, tenham isso em atenção, porque senão vão estar a perpetuar e a atrair ainda mais negatividade e razões para estar tristes na vida, enquanto que a ideia está em gerir essas emoções para poder concentrar-se naquilo que realmente têm por desenvolver. Chegamos à possível solução e temos como possível solução o pegar então naquilo que vos serve. Novamente, aqui isto aqui está tudo interligado, realmente. Há 8 copas, mas digamos que o território é hostil. E então tem que pegar aquilo que vos serve e seguir caminho. Basicamente é isso. É daí que se elimina também a confusão. E há desenvolvimento, porque temos 7, 8. Né? Pronto, há aqui o 5, mas este aqui é o desafio. Enquanto que da situação que está para vir, pronto, a tendência para onde a energia está a fluir e a sua solução, né? Temos 7, 8. Então está a haver uma consecução progressiva nesse desenvolvimento. Pode haver uma certa confusão, mas vão ter que decidir por vocês próprios qual é que é o vosso foco, qual é que é a vossa prioridade e o vosso objetivo, né? Que possivelmente já sabem o que é. Por isso que aqui nesta imagem há várias coisas aqui à volta, mas o centro da atenção é o bebê, né? É o que realmente importa aqui nesta história, não são as coisas materiais e bonitas e brilhantes que estão à volta. Esse aí já é secundário, não é isso que importa. E então, mas isto é uma analogia, né? É para terem atenção que pode haver mil e uma coisas na vida para distrair-nos, mas vamos ter que minimizar ou eliminar esse ruído para podermos continuar a focar naquilo que realmente importa. E isso é uma decisão nossa. Não é ninguém que vai nos dizer que devíamos fazer assim, ou assado, e etc. Tudo isso lá está para chegar ao 8 de copas, que é exatamente isso. Então, não podem com tudo, então levem só aquilo que vos sirva e sigam o caminho. É mais fácil dito que feito, ok, porque lá está aqui a pena da perca, ou de não usufruir daquilo que pensamos ser uma perca. É como aquela história, tal empresa perdeu não sei quantos milhões de euros. Perdeu não, esse termo costuma estar errado. Muitas vezes quando há essas notícias escandalosas que perderam dinheiro, não perderam dinheiro, simplesmente não o ganharam. Porquê? Porque tem essa expectativa, fazem os gráficos e as coisas e o marketing em como as coisas deveriam funcionar, até que veem que as coisas nem sempre funcionam assim, e depois dizem, tem um prejuízo de não sei quantos milhares de milhões de euros e não sei o quê. Ok, tiveram um prejuízo, mas onde é que foi esse dinheiro? Mas não havia esse dinheiro, isso normalmente era o dinheiro que ele tinha a ganhar. Então
não perderam, não o ganharam. É tal coisa, eu também perdi milhões de euros, então porquê? Então joguei Euro milhões e não ganhei. Ah, então não perdi, simplesmente não ganhei. É aí que a gente interpreta mal, né? É por isso que cuidado também com as notícias e a forma como utilizam a retórica e as palavras, porque o que eu digo, há que saber discernir e interpretar as coisas como são. Não é às vezes não perdemos, às vezes simplesmente não ganhamos. Não ganhamos porque não fazia parte da, da coisa. Né? E não podemos com tudo. Aqui está então ser responsáveis, poder decidir por si próprios qual é que é o que realmente a nossa prioridade, os nossos valores, e com isso pegar naquilo que podemos e seguir viagem e seguir em frente, porque tentar continuar a tentar manter tudo nas nossas vidas, né, acaba por ser um terreno hostil, que traz dificuldades, porque a gente não somos feitos para gerir com tudo, né? Como essa história, nós não podemos ter essa expansão que a gente quer fazer. Uma expansão tem que ser controlada e em parte limitada. Nós humanos não somos ilimitados, não somos. Pronto, temos as nossas limitações, temos grandes capacidades, mas temos que conseguir discernir e focar em certos aspectos para evitar essa tal dispersão. Tal como uma árvore, pronto, a semente é plantada, ramifica, etc. E cria mil e uma rama espetacular, ok. Mas depois chega ao inverno, muitas dessas ramas são desnecessárias, acaba por gastar muita energia dessa planta, ou desse arbusto, ou dessa árvore, ou o que seja. Algumas delas nem aguentam, acabam por morrer, e outras aguentam, mas depois acabam por nem dar frutos. Né? Então o que é que está a acontecer? Mas está tão bonita. Pois está tão bonita, mas se calhar devíamos cortar algumas das ramas, que é para ela ganhar mais força, mais energia e poder concentrar em certos pontos realmente os seus frutos. Ou poder desenvolver os seus frutos, né? Porque senão sim, está muito bonita, ramifica em todo lado, mas o que é que faz? O que é que faz? Acaba por não fazer nada. Fazer nada porque não está, não tem a energia necessária para poder realmente focar nos seus frutos, nos seus objetivos. E pronto, eu gosto muito de utilizar estas analogias da jardinagem e da natureza, porque a nossa psique funciona tal qual. É por isso que temos ciclos e padrões que se repetem tanto em nós como na natureza, porque está tudo interligado. E aqui realmente o conselho é isso, é dentro dessa confusão serem responsáveis de discernir o que é que realmente vos serve para a vossa expansão, para poderem concentrar, para poderem pegar naquilo que vos serve e deixar para trás aquilo que não vos serve. Podem sentir uma certa tristeza porque não vão estar a experienciar certas coisas, né? Mas têm que fazer decisões e têm que ver quais são essas decisões, não digo mais acertadas, mas quer façam, quer não façam, acabam talvez por arrepender-se, porque tanto encontramos sempre bom e mau em tudo. Então não podemos estar dependentes só das expectativas ou daquilo que poderia ser. Há muita gente que vive nisso, né? Nos what ifs, então, tipo, tanto para o passado como para o futuro. Né? Se eu tivesse dito aquilo, ou se tivesse feito isto, ou se tivesse feito aquilo outro, ou então agora vou fazer aquilo e faço e acontece e vai ser assim, vai ser bué fixe. Pronto, e afinal sai tudo ao lado. Sai tudo ao lado porque a pessoa tem que viver no presente. Tem que aprender com o passado e projetar para o futuro, né? Que é para poder decidir o que é que tem que fazer no aqui e no agora. Né? Porque senão a pessoa acaba por viver, tal como estava a dizer, vive desfasada, com a sua consciência direcionada para o passado ou para o futuro, e então não vive no presente e naturalmente vai estar triste porque não está a viver no aqui e no agora, não está a viver a sua vida plenamente. E parte disso, pronto, está então no pegar realmente no que vos serve e deixar para trás o que não vos serve. Temos Yera, que é a colheita. E então a colheita é aquilo que vocês semeiam, é aquilo que vocês vão colher. Né? Se vocês semeiam esperanças e trabalham naquilo que vocês querem, basicamente, eventualmente vão colher esses frutos.
têm que, pronto, aprender a cultivar esses mesmos frutos, aquilo que eu dizia, vão ter que também podar, cortar, deixar ir aquilo que não serve, por mais triste que seja, e continuar a concentrar-vos nos vossos objetivos para poder então eventualmente chegar a bom porto, chegar ao vosso objetivo. Senão, pronto, a tendência é a dispersar-se ou a plantar, ou então a deixar as ervas daninhas crescerem e as ramas a crescerem, e então isso aí, claro, vai se tornar uma selva e não vai dar propriamente os frutos que talvez queiram desenvolver. O tema geral da leitura, temos aqui o fundo do baralho, temos 7 de paus, é uma carta muito poderosa, no meu ver, que tem a ver com o manter a sua posição. Então, novamente, é aquela história que eu estava aqui a falar, no meio da tempestade, no meio dessa confusão toda, vocês têm que conseguir ter uma âncora, têm que conseguir ter pronto, enraizados em vocês próprios e nos vossos objetivos, porque facilmente a brisa não, a tempestade pode levar-vos, né? E então o tema geral da leitura é manter a vossa posição, stand your ground, né? Vão estar a ser afetados por mais coisas, e novamente é um 7, né? Por isso para mim está a bater tudo certo. Está a bater tudo certo porque pode haver essa tal confusão mental por estar a ser bombardeados por mil e umas informações ou coisas que poderiam fazer, coisas emocionais ou espirituais que podem desenvolver, mas são vocês que têm que decidir. E podem decidir simplesmente não participar em nada disso, não vos diz respeito, não está alinhado com os vossos propósitos e os vossos objetivos, e então têm que se manter firmes. O termo é mesmo esse, é manter firmes dentro da adversidade. Vai vir tempestades, vai vir confusão, vai vir muita coisa e vocês vão ter que se manter firmes. Agora, claro, cuidado para também não serem demasiado rígidos. Tem que ter uma certa flexibilidade para poder enfrentar as dificuldades que estão pela frente, mas se vocês querem atingir um certo objetivo e querem trabalhar nesse objetivo, têm que se manter firmes e deixar ir tudo aquilo que não esteja a ajudar no vosso desenvolvimento ou na concretização de qualquer projeto ou coisa que vocês estejam a desenvolver nesse momento. É isso que vai vos trazer Vunio. A felicidade, a alegria, é ao manterem firmes na vossa ideia, na vossa posição, é que realmente vão estar a alinhar com vocês próprios e os vossos objetivos, em vez de estarem a perder-se no meio das correntes de tudo que o mundo clica aqui isto e compra isto, o primeiro compro um, leve dois. Tipo esse tipo de coisa, olha a promoção, olha o Black Friday, olha as promoções, sim, aumentaram o preço a semana antes só para ter a fase das promoções. Pronto, não estou aqui para estar a criticar o marketing em si ou a publicidade, mas a verdade é que torna-se ridículo quando a vida o dia a dia das pessoas vive de ser bombardeados de tanta coisa inútil, né? A pessoa está a ver um documentário, um programa, ou está até na internet a tentar ver alguma coisa de jeito, ou até mesmo nas aplicações, até na aplicação para ouvir música, assim, é só publicidades, é só porcarias, constantemente a pedir a nossa atenção, né? Quer queiramos, quer não, porque a pessoa, se quer usufruir às vezes de certos serviços, vai ter que enfrentar então essas situações. É como estarem a querer ler um jornal e esse jornal, página sim, é só publicidades e mais coisas que estão sempre constantemente a aparecer. Claro que isto é um exemplo, né? Porque eu vejo nisso muita influência, por mais inofensiva que possa parecer, é que é abusivo, é totalmente abusivo, e depois é toda a gente a querer monetizar o seu conteúdo ou conteúdo de outros, inclusive, né? Porque toda a gente depois quer um pedacinho do bolo, está toda a gente, hoje em dia, não sei quantas pessoas eu conheço que assim de um dia para o outro tornaram-se criadores digitais, né? Digital creator, que isso aí agora no Facebook, agora não, já faz anos,
em que tanta gente que eu conheço só por partilhar memes, atualizou o seu estatuto para criador digital. Ok, não conhecia o termo, pensava que que era associado com criação de conteúdo, mas muitas vezes, pelo que vemos, não, afinal é só o facto de passar o dia todo a ver memes e a partilhar no seu canal, pronto, já é criador digital, pelos vistos. Mas pronto, é uma das coisas. Também, pronto, estou a ser um bocado sarcástico, eu sei, mas é mais no sentido de uma sátira à nossa sociedade que anda totalmente. Toda a gente, muita gente está aqui, olhem para mim, oh, clica aqui, clica lá, promoção, olha isto. Pronto, e faz parte da coisa, né? Uma pessoa também tem que se dar a conhecer, né? Mas eu vejo nisso muito essa mentalidade adolescente de querer afirmar-se, querer ser diferente dos demais, querer mostrar o que tem a fazer, né? E em parte, pronto, faz parte do processo, mas o problema é quando é o mundo inteiro e a internet, e inclusive agora utilizar inteligências artificiais e robôs para fazer isso por nós. Né? Então entramos num campo onde é mais publicidade que conteúdo verdadeiro, né? Que conteúdo que realmente importa. E então com isso está nas nossas mãos de filtrar isso tudo, simplesmente desligar os aparelhos ou, não, pronto, ou minimizar a sua influência nas nossas vidas de uma forma ou de outra, porque senão acabamos por ver-nos condicionados por todas essas influências, acabamos por viver preocupados com essas influências externas que estão fora do nosso controle. E com isso, naturalmente, a pessoa perde poder pessoal. E o poder pessoal, as pessoas então, quando são mais ambiciosas e têm iniciativa em querer criar algo, em querer mover-se além da sua zona de conforto ou fazer alguma coisa realmente que lhe vá na alma, vai ter que manter-se firme nas suas convicções, nas suas ideias, nos seus ideais, para poder preservar esse desenvolvimento, independentemente de toda a confusão que possa estar a gerar à volta, né? É como aquelas pessoas, então vejo não sei onde, não vou, não quero. É estúpido, não sabes o que é bom. Né? É um bocado essas histórias. Pronto, é tipo... mas pronto, a pessoa tem que se manter firme nas suas ideias, nas suas coisas. Não quer dizer que esteja totalmente certo, mas também não quer dizer que esteja errado. E então nesse aspecto têm que terem atenção que se querem desenvolver alguma coisa, até que ponto o mundo à vossa volta tem estado a exercer uma influência e está nas vossas mãos de discernir entre isso e concentrar-se naquilo que realmente vale a pena. Não é fácil, ok, entendemos, mas então tem que se concentrar naquilo que têm e não naquilo que já não têm ou que nunca tiveram. Né? É aquela história que eu estava a falar ainda há um bocado dos milhares de milhões de euros perdidos. Espera aí, não, simplesmente não os ganharam. Mas pronto, e com isso pegar naquilo que vos compete, aquilo que vocês realmente precisam e deixar o resto para trás. Porque na verdade muita coisa não importa. Parece que sim, né? Parece que é tudo tão essencial e necessário, mas na verdade, assim que cortarem isso nas vossas vidas, vão ver fogo, sentem-se muito melhores, muito mais leves, muito mais focados, muito mais alegres e concentrados naquilo que realmente tem sentido e propósito nas vossas vidas. Mas claro, não é de um dia para o outro, é algo que tem que ser cultivado, tem que ser desenvolvido. É algo que mesmo que não seja, que não estejam, pronto, que não tenham ainda, que não estejam ainda no momento da colheita, por assim dizer, é algo que vocês a qualquer momento podem começar a fazer e no seu devido tempo vão chegar lá. É por isso que na neurociência tarda cerca de 21 dias em reprogramar a sua mente. Na verdade é em deixar, em fazer perder uma certa influência de um hábito ou de ideologia na sua mente. São cerca de 21 dias para começar essa transformação, que é quando os neurónios começam os neurónios organizam-se em padrões neuronais e esses padrões começam a perder força e então faz com que os dendritos começam a despegar-se uns dos outros, o que vai permitir então essa tal plasticidade mental. E depois em 3 meses, entre 3 meses a 1 ano, é quando a pessoa realmente pode renovar
toda a sua vida. Agora, claro, quando já leva anos e anos a alimentar certos padrões mentais, é muito mais difícil de poder fazer essa transformação. Mas é ao cultivar os seus, pronto, a sua mente e o seu jardim interno, por assim dizer, que realmente a pessoa vai poder chegar a ter bons frutos e bons resultados com os seus propósitos. Mas pronto, mantenham-se firmes, porque é aí que vão encontrar o caminho e a felicidade para pronto, que faz parte deste processo, por assim dizer, que está a acontecer, ou que pode vir a acontecer nas vossas vidas, e acontece na vida de todos, que a nível desta confusão toda, é natural estar a acontecer hoje em dia, sobretudo que lá está com o bombardeamento de informação essencial e necessária que ouvimos no dia a dia. Com isto vou-vos deixar, espero que tenham gostado desta leitura. Obviamente não fiquem só por aquilo que eu digo, podem continuar a desenvolver esta narrativa, que ainda podia ser ainda mais aprofundada, mas pronto, mas estou a tentar fazer vídeos um bocadinho mais curtos, ainda não consigo, que isto aqui há sempre muito para dizer, para falar. Há todo um discernir desta narrativa e depois interpretar pronto, as possíveis consequências de cada etapa, de cada mensagem, de cada coisa, para fazer um todo, né? E pronto, com isto aqui vou-vos deixar. Desejo-vos boas festas e ótimas entradas para 2026. Daqui a umas semanas então já teremos novas mensagens para vocês. E até lá, tudo bom, até uma próxima.